A Web TV Play apoia esta causa. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, mais uma quinta-feira abençoada pelo nosso povo de Axé, por Oxóssi, que tenhamos grande fartura. Hoje a gente iria receber um babalorixá que não pôde estar presente. Então, a gente vai entrevistar outro grande babalorixá, em especial para mim, babalorixá Apolônio Silva, que é o meu querido Apolônio, aonde eu faço parte do Ilê, da casa dele, do barracão dele, mas a gente vai falar sobre a Uniafro. Então hoje, babalorixá, pode se apresentar. Bom, meu nome é Apolônio, meu uruncó é Umombaomi, mas eu vou falar da Uniafro hoje, um pouco mais da história da Uniafro, do trabalho que a Uniafro fez, que é um trabalho de relevância para a cultura afro-brasileira. A gente poderia falar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa? Sim. Podemos falar o que você quiser. Afinal, eu penso assim, a Uniafro, a outra vez, você falou que ela começou em meados de 1980? 88, dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro de 88. Então a gente já sabe que a Uniafro foi criada. De lá, eu gostaria de saber, Babá, de lá teve uma construção, hoje já não estão mais as pessoas que estavam no começo. Mas em especial eu quero perguntar a você, por que essa causa? Por que você traz a Uniafro meio sozinho e hoje acompanhada pela Iá Agnes de Oxum? Olha, a causa negra, a causa afro-religiosa é um assunto apaixonante e tão apaixonante pelos trabalhos que a gente realizou. Por exemplo, nós fizemos uma exposição no hall da Assembleia Legislativa, fizemos o primeiro DVD, posso mostrar? Pode, fica à vontade. O primeiro DVD, né, com essas pessoas que estão aqui atrás. E agora a gente tem um projeto de um Pode segundo mostrar mais DVD. um pouquinho, Babá, por gentileza? Esse DVD, ele nos rendeu a inauguração do Centro de Convenções da Universidade Federal. Foi o primeiro trabalho do Centro de Eventos, onde estava presente a RBS, a Band, até a Rede Record estava presente, com o auditório totalmente cheio. Então foi o primeiro trabalho, foi organizado pelo Mondini, que na época era a pessoa que fazia os trabalhos tecnológicos, o Fabian, a esposa dele, né, ela que fez esse trabalho de capa, é o trabalho da esposa dele, uma aluna da UDESC, e esse DVD ele foi assim muito legal, muito instrutivo e quase nos rendeu uma entrevista no Jô Soares. Na época que havia o programa do Jô, 11h30, né? Teve Jô, Então 11h30, Jô... nós demos entrevista na RBS ao Prates e essa entrevista a gente ficou muito nervoso porque o Prates, a gente sabe como é que ele é, né? Ele um pergunta. Repórter de renome. Então a gente ficou muito nervoso porque não esperava, mas demos entrevista para a rádio também ao vivo, da pessoa ligar, olha, tem que ser agora. Eu estava trabalhando na secretaria da universidade quando me ligaram para dar entrevista e foi dada ali mesmo na secretaria da UFSC. As pessoas que trabalhavam comigo pararam de fazer as coisas para que eu pudesse falar, colaboraram bastante e a gente fez.
Mas teve outros trabalhos também de importância, se me permitir mostrar. Eu permito, mas antes, Babá Polônio, eu gostaria de fazer uma pergunta que me chamou, que não está no script, mas me chamou muito a atenção. Você disse que foi a Rede Record, a RBS e até a RIC Record. Por que esse até? Não, que a gente sabe que a Rede Record é de uma rede evangélica, né? Mas eles, no profissionalismo deles, eles não levaram em conta nada de religião, levaram em conta de fazer a matéria, que foi muito bem feita, né, por eles. E pela RBS, o jornal, aquele jornal que tem de manhã na RBS, né, que a gente também concedeu entrevista, então foi muito bom para a gente, assim, para a religião. Sim, por que eu fiz essa pergunta? Porque eu penso que hoje em dia, com essa intolerância religiosa que a gente tem que deixar bem claro que nós aqui da Uniafro, nós somos parciais em tudo. A gente é parcial. Gente, a gente fala a nossa Uniafro é aberta. É o que eu gostaria de chamar atenção já a respeito disso. A nossa Uniafro é aberta a todos, seja quem seja. É Uniafro. A gente falar da nossa matriz africana, que para nós é um prazer falar sobre, né? Que agora estamos explicando. E Babá está explicando mais sobre a Uniafro, mas queremos deixar que ela é apolítica, ela não tem... Por isso foi a minha pergunta, deixei o Babá meio assim, mas por isso foi a minha pergunta. Pode continuar, Babá. Sim, eu gostaria de ressaltar que a Uniafro é apolítica, nós não fazemos política de partido político. A nossa política é a cultura afro-brasileira e entre elas a parte religiosa, mas... A Uniafro é uma ONG e a gente trabalha com artes, com dança, culinária, tudo que se refere à cultura afro, né? Sim. A cultura afro. Sim. Pode continuar, Babá, suas apresentações. Entre os trabalhos que a gente fez, e falando de intolerância, e pegando o gancho que o Babá Marcos havia falado na outra entrevista, nós havíamos feito uma apostila, né? Uma apostila junto com a Prefeitura de Florianópolis, com a Copir, no qual a gente explicava sobre meio ambiente, de não sujar, de como colocar as coisas, né? Para colaborar ao máximo com a limpeza da cidade, com o bom andamento da cidade. Então, foi feito pela Prefeitura, essa apostila aqui, com apoio da Uniafro e outros órgãos. Então, está aqui, é um trabalho muito bom e ele foi baseado totalmente a um trabalho semelhante feito no Rio Grande do Sul. É aquela história, né? A gente não cria, tudo se copia. E quando essa é uma máxima, né? A gente vê um trabalho que é muito bom, a gente copia. E esse do Rio Grande do Sul foi muito bom e a gente copiou aqui para a nossa cidade. E eu ressalto também que na época a coordenadora da Copir era uma moça, Ana Paula, que trabalhava lá e era coordenadora. Foi nesse período que foi feito esse trabalho. Agora, entre esses trabalhos aqui, o último trabalho que a gente fez foi na Universidade Federal, que resultou esse livro aqui, Território de Axé, com a professora Ilka e a equipe de antropologia, que a gente já convidou para uma entrevista nesse programa e ela virá junto com o pessoal da equipe dela para dar uma entrevista. Desse trabalho resultou esse livro aqui, que tem muita coisa interessante e que até nos surpreendeu, que foi de constatar pelos alunos da Universidade Federal que o local que havia mais terreiros em Florianópolis era no Rio Vermelho.
enquanto até a gente achava que era na tapera. Então, tem muitas coisas interessantes nesse livro, são dados acadêmicos, né, levantados pela Universidade Federal, e que quem quiser pode encontrar esse livro lá na universidade e ter acesso às informações. É que sempre é uma leitura a respeito do nosso povo e foi engajada tanta gente porque o nosso terreiro, eu chamo de barracão em especial, recebeu o pessoal que estava à frente deste livro, Território do Axé. Pode falar um pouquinho do pessoal que veio, que se comunicou, que tinha gente de fora, O pessoal desse aqui? Sim. Bom, quando foi feito esse trabalho, teve um evento internacional de antropologia na Universidade Federal. E o nosso terreiro, né? Aqui o assunto não é o terreiro, é o Uniafro, mas só para salientar aqui o trabalho. Deixar claro, Babá, assim, ó, que a Uniafro, às vezes o nosso terreiro, a Uniafro, por não ter um espaço próprio, vez ou outra, a gente se encontra dentro do terreiro. Então, por isso que nós estamos... mas o terreiro é a parte da Uniafro. Uniafro é Uniafro, terreiro é terreiro. Isso. Aqui a Uniafro foi fundada num terreiro, no Abaçá de Odé, que foi o terreiro do Paileco, lá na Mauro Ramos, né? Na rua Ângelo Laporta, uma transversal da Mauro Ramos. Lá foi fundada a Uniafro, no Abaçá de Odé. E com a extinção dessa casa, passou as reuniões a ser lá na tenda espírita de Umbanda Juraciara. Juraciara, querida tenda de Umbanda. Mas pode continuar, desculpa. Então, assim, ó, desse trabalho aqui, teve esse evento internacional e eles estiveram lá na nossa casa, foram 12 antropólogos de várias partes do mundo, do Japão, da Itália, do México, do Ceará, tinha Unidos. vários lá, eram 12 antropólogos. Olha, foi uma torre de Babel, porque a língua usada foi o inglês, havia uma tradutora, né? Mas de ver a importância que eles dão, o pessoal do exterior, a cultura afro-brasileira e como eles a tratam com tanto respeito, que coisa que aqui no Brasil, por alguns de nós, não acontece. Então a gente deveria se exemplificar de ver que essas pessoas que saem dos seus países, da França, do Japão, da Itália, que haviam lá, do México, dos Estados Unidos, para procurar saber sobre cultura afro-brasileira, a gente tem que olhar essa cultura com um olhar melhor e ver também a Universidade Federal e as outras universidades, o olhar dele para a religião, para a cultura. A gente tem que olhar melhor, melhorar os nossos terreiros, para poder a gente fazer jus a essa importância que eles nos dão. Então, Babá, já que a gente está falando a respeito da cultura, né, que é afro-brasileira, né, que são Umbanda, Candomblé, Batuque, enfim, né, poderia falar um pouquinho dentro dessa nosso tema de Uniafro. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Outro dia veio um assunto para mim e foi bem polêmico, aonde disseram que o Candomblé tinha começado na África, que a Umbanda era genuinamente africana. Você, porque eu tenho todo o carinho e o respeito por esse babá. Eu literalmente, assim, esse babá é um babá muito querido. Então, você pode explicar um pouquinho a respeito, porque a Uniafro é para passar
algumas coisas que as pessoas às vezes têm dúvidas. Então eu gostaria de perguntar para o Babá a respeito do candomblé e da umbanda. Onde nasceram? Ambos nasceram no Brasil. Todo mundo sabe que candomblé ele nasceu no Brasil e a umbanda também, em episódios diferentes. O candomblé veio com a vinda dos escravos e a umbanda foi depois que veio o kardecismo. Ela começou bem uma divisão aí do kardecismo e hoje é a umbanda que a gente conhece como umbanda de caboclo preto velho, umbanda de folhas, umbanda sagrada, vários tipos de umbanda. Mas todos os dois nasceram no Brasil. Tem um documentário que vocês devem ter visto no YouTube, que é chamado Ialodês, que é de 3 mães de santo que foram para a África para descobrir a origem do candomblé. E elas chegaram à conclusão: na África não tem candomblé, o candomblé como nós conhecemos é no Brasil, na África é outra coisa. São outras culturas. Outra cultura, outra coisa. Que também, né, é a parte de matrizes africanas, mas não tem nada a ver com o candomblé e nada a ver com a nossa querida umbanda, nada. A não ser a origem. A origem e os orixás. Né, a essência, que são os orixás, que são as ideias, né? Isso aí é incomum. Mas o candomblé mesmo, como nós o conhecemos aqui no Brasil, ele na África não existe. Agora existe alguma coisa aproximada, que é a santeria em Cuba, que é um pouco semelhante ao nosso candomblé, até com o nome dos orixás. Mas em Cuba, não na África, pelo menos que eu conheço. E pelo um dado que eu tive de um rapaz cubano, que a gente estava conversando na semana da ecologia, aonde ele falou para mim assim: você sabe que a santeria ela é muito aproximada com o jeje? Sim. Eles têm muito assim em comum, a santeria e o candomblé de jeje. Então eu fiquei muito feliz de conversar e conhecer algumas coisas. Inclusive ele dá aula de Iorubá. Eu não sei, era para ter começado já, eu não me lembro o nome dele, não recordo, me perdoem, eu não recordo o nome, mas você recorda do rapaz, não Sim. Recorda, Babá? Ele ia dar aula na universidade. Isso, na universidade. Gente, penso que a universidade está tendo aulas de Urubá. Quem estiver que gostaria de ter aula de Urubá, procure saber se realmente tem essa grade curricular dentro da universidade. Era para ter, não sei se tem. Isso aqui a gente não pode passar, mas naquele momento ele falou que iria dar aula na universidade. Bom, continuando a Uniafro. A nossa Uniafro é para passar mais o quê? Para todo mundo ficar assim, engrandecida como nós somos por esta amada Uniafro. Bom, eu gostaria de salientar que a Uniafro não é federação, não é associação de terreiros, não é nada. Ela é uma ONG apolítica, sem fins lucrativos, e o objetivo dela de trabalho, o objeto é a cultura afro-brasileira, é divulgar, valorizar, impulsionar essa cultura. Então esse é o nosso trabalho, por isso a gente não pode estar afiliando o terreiro, como algumas pessoas já pediram, né? Porque a gente teria que mudar todo o nosso estatuto para fazer isso. Sim, sim. Então é uma ONG, e nessa ONG a gente procura trabalhar com diversas coisas. Por exemplo, como foi o Dia da Criança no culto ecumênico que tivemos para crianças. A Uniafro era a Uniafro que estava presente. Naquele momento era a Uniafro que estava presente, não o terreiro
que nós fazemos parte, não o nosso barracão, mas sim a Uniafro. Hoje, Babá, quem compõe a Uniafro? Hoje, olha, nós temos eu, que sou o coordenador administrativo, você, que ainda não se decidiu se entra ou não para a Uniafro, ora diz que é colaboradora, ora diz que não é. Tem o Babá Nabarro, que é um professor aposentado da UDESC, que é o nosso coordenador de assuntos afro-religiosos. E havia um outro senhor, que era o Babá Valmir, que se ausentou momentaneamente por motivo de doença. Gente, então já que o Babá colocou aqui, ele já me botou numa saia justa, né? Não, eu faço parte da Uniafro com muito carinho, eu represento a Uniafro nas entrevistas. E eu amo fazer esse trabalho que é colaborar, é entrevistar, é estar próximo da nossa nação, das nossas nações, que são diversas tribos dentro delas. Isso são candomblé, batuque, umbanda, enfim, eu amo fazer isto que eu estou fazendo. Então, já lhe respondendo, Babá, estou dentro da Uniafro. Obrigado. E faço isso com muito amor, com muito carinho. E o meu coração, pelos orixás, é uma coisa que eu não poderia explicar. Porque eu amo o que eu faço. Eu nasci dentro do candomblé. Hoje estou numa casa de Omolocô. E essa é a minha vida. Então, Babá, eu gostaria que você encerrasse, que a gente já está encerrando. Vocês me perdoem a emoção, mas podemos encerrar com uma fala, com uma chamada, e depois eu encerro. Bom, eu quero dizer que a Uniafro está aqui para somar, para trabalhar junto com as federações, com os movimentos negros, com a Igreja Católica, que a gente faz trabalho, e faremos agora em novembro com o Padre Wilson. Dia 23/11. Padre Wilson Gro, que todo mundo na cidade ama e conhece, né? O conhece, e que a gente ama muito aquela pessoa de coração, né? Então a gente vai estar fazendo mais um trabalho com ele, e a gente está agora pensando no próximo DVD que a gente vai lançar, né, que seria o segundo DVD, com o Babaqueco que mora na Palhoça. Então, gente, eu me emocionei aqui, porque para mim falar de orixá é mais do que uma emoção. Para mim, ter vivido e ter nascido nessa branca, né, que eu sou branca, mas com minha alma e o meu amor pelos esses orixás e pela dança africana, e quando eu estou dentro do barracão, eu sou para os meus orixás. E o meu orixá é minha querida mãe, minha Iá Oxum. Eu sou de Oxum, então eu sou chorona mesmo. E eu queria agradecer por esse grande Babá, que hoje eu acompanho ele em quase todos os momentos, eu estou junto dele, eu adoro trabalhar com ele, eu tenho o maior respeito por esse grande homem. Obrigado. Que me trouxe para a Uniafro, e hoje eu faço parte da Uniafro. E a Uniafro está aqui para ajudar quem precisar, dentro de uma propaganda, dentro de alguma coisa que seja para a Uniafro e dentro da Uniafro nesse conceito. E deixar claro que a gente tem na praça, que é na praça no Montserrat, vai ter dia 23/11, vai ter uma missa ecumênica. Vai ter povo do Axé, vai ter o Padre Wilson Gro, né?
vai ter o Padre Vilso, querido Padre Vilso. E velha guarda da Escola de Samba Copa Lorde. A velha guarda da Escola de Samba Copa Lorde. Os irmãos maristas. E os irmãos maristas estarão lá presentes. Então, convido a todos para irem e participarem. E é uma grata satisfação esta Agnes de Oxum, que sempre me emociono, meio chorona, dizer que eu estou mais do que nunca na Uniafro, que eu sempre quero, com esse jeito meio bruto, eu sempre quero somar, jamais diminuir. Então é um prazer, mais uma tarde, ter vocês aqui com a gente, é um prazer ter o babá, minha grata, minha bênção a todos os babalorixás, a todos os irmãos, minha bênção desde a Bians, que são nossos futuros, a nossos babalorixás, minha grata satisfação e minha bênção e meu boa tarde.